Aleluia. Bom dia, irmãos. Mais uma vez. Quantos estão felizes de estar aqui como igreja? Amém? Aleluia. Irmãos, preparando a mensagem dessa semana, o nome da mensagem hoje é Alicerçados e Firmes, tá? É uma exposição da carta aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 23. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia aí em Colossenses, eu vou projetar todos os versículos, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, na sua versão, também pode. Todos os versículos que eu vou usar hoje são da Almeida Revista Atualizada, mas lá para o final eu vou usar em paralelo alguns versículos da nova versão transformadora, que é a NVT. Então, irmãos, a mensagem de hoje, ela vai expor muito a pessoa de Cristo. E hoje eu queria... Deixa só a garrafinha mesmo. Só a garrafinha já tá bom. Obrigado. E preparando a mensagem, no meio da semana, o Espírito falou comigo sobre nós hoje focarmos especialmente na pessoa de Cristo e naquilo que Cristo fez. E o texto de Colossenses, ele é um texto muito precioso, onde Paulo ele fala da soberania de Cristo e da sua obra. Então nós vamos expor o texto, então nós vamos ler versículo por versículo, amém? Para a gente entender exatamente o que o texto está falando. Então, a primeira coisa ali no versículo 13 de Colossenses 1, Paulo diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. A primeira coisa que Paulo vai falar aqui é que Cristo, ele nos libertou. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Cristo, ele nos libertou de onde? Ele nos libertou do império das trevas. E depois Paulo diz que ele nos transporta. E quando fala de nos transportar, é que ele te carregou para outro lugar. Então é muito importante, primeira coisa, você saber de onde você foi tirado. Porque se nós não sabermos de onde nós saímos, nós não damos valor para o que Cristo fez. Vocês estão me entendendo? A primeira coisa é de onde você saiu. Paulo diz que você saiu do império das trevas. E você vê que Cristo, ele não te traz para um império, mas ele te traz para onde? Para o reino. Porque há uma diferença aqui entre o império e entre o reino. Qual que é a diferença entre império e reino? O império, ele visa, se você pegar o Império Romano, eu vou pegar o Império Romano como exemplo. O Império Romano foi o maior império que já existiu na face da terra. Também teve o Império Persa, mas o Império Romano, a nível de expansão, geograficamente, ele foi o maior. E a cultura grega, helenista daquela época, foi totalmente impactante. Então, na época que o Império Romano tomou ali a região, que foi próximo ali ao nascimento de Cristo, Paulo chamava isso da plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É o momento exato, o momento certo para Cristo vir. Você nunca se perguntou assim, por que Cristo não veio hoje? Por que ele veio 2000 anos atrás? Por que ele veio naquela época que tinha menos pessoas? E se Cristo viesse hoje? Eu já fiz essa pergunta, principalmente quando eu era mais jovem. Mas a resposta é que Paulo fala que aquele foi o tempo exato para a terra receber Cristo. Não sei porquê, irmãos. Não sei porque se hoje a tecnologia é muito avançada, sei lá, a nossa cultura é totalmente diferente, a globalização. Não posso te dizer, mas Deus achou que era melhor Cristo vir naquele exato momento. Então o Império Romano, ele conquistava as outras regiões à base do quê? À base da força. E também à base da cultura. Mas quando nós falamos para reino, o reino não visa conquistar ninguém à força. Mas o reino fala de um rei que ama o seu povo e quer dar o melhor para o seu povo. Esse seria a forma melhor de nós visualizarmos reino. Mas Paulo chama que o império de onde você foi tirado era um império das trevas. Por quê? Porque o inimigo nunca pensou em você.
O inimigo nunca pensou em amar você, mas ele sempre pensou em fazer o quê? Tudo à base da força. Por isso que o império das trevas reina a força, mas o império que Cristo te transformou, ele reina quem? O amor do seu Filho. Vocês estão entendendo isso? Então, da onde que vocês saíram? Aonde vocês estavam? Vocês estavam debaixo de opressão. Assim como o imperador oprime outros povos, e eles são obrigados a servirem, né, aquele imperador, assim o diabo fazia também conosco. Quando nós éramos escravos do pecado, preste atenção, não havia escolha para você não pecar. Por quê? Porque o pecado estava inserido em você. Você entende? Hoje, através do Espírito Santo, e quando você anda em Espírito, o pecado não tem mais domínio em você. Quando você se consagra, quando você está dependente do Espírito, quando você está em total contato com Deus, dependente dEle, eu garanto para você, vai ser muito mais difícil de nós pecarmos. Ainda que mesmo assim, depois nós vamos ler, mas ainda que mesmo assim você vai pecar na sua vida. Mas o que eu quero dizer para você? Você não está mais debaixo do pecado. Então, é importante a gente entender agora para onde nós viemos. Para onde nós viemos? Para o reino do amor de Cristo. E amor não fala a respeito de obrigação, de te conquistar na força. Porque antes o diabo te conquistava como? Na força do pecado. Mas agora o Senhor Jesus Cristo te conquistou na força do seu amor. Como que ele nos conquistou? Morrendo na cruz por nós. E quando nós olhamos para o seu sacrifício, eu sou conquistado pelo seu amor. Eu tenho vontade de servi-lo. Eu tenho vontade de avançar e fazer aquilo que ele sonha. Amém, irmãos? É isso que Cristo fez na nossa vida. E aí fala assim, no qual temos a quem? A redenção e remissão dos nossos pecados. Veja só. Aonde que nós temos redenção e remissão dos pecados? É somente no reino do amor de Cristo. Quando você é inserido nesse reino do amor, quando você compreende um pouco da expressão do amor de Cristo, que é totalmente incondicional, que não pergunta para você o que você pode dar para Ele, que não pergunta para você o que você fez ou deixou de fazer, simplesmente Ele te ama, simplesmente Ele te aceitou, simplesmente Ele morreu por você para te salvar da morte eterna. É quando nós olhamos esse amor que nós temos o quê? Redenção e remissão dos pecados. É nesse reino de amor. Não é no império de conquista. Não é no império de peso. Não é no império onde muitas vezes dentro do cristianismo se quer construir um império. Onde nós queremos conquistar as pessoas na força. Onde nós queremos transformar pessoas na força. Na base da força do braço, na base da força da religião. Não é nesse império, mas é através do amor de Cristo, é pregando o amor de Cristo, é pregando a morte na cruz, é pregando a cruz de Cristo, que nós conseguimos a redenção e remissão dos nossos pecados. Amém? Mas o que é redenção, segundo o dicionário Strong's? O dicionário Strong's ele fala que redenção é uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Redenção, libertação. E também significa liberação obtida pelo pagamento de um resgate. Então, quando nós somos transportados para o reino de Cristo, e quantos estão nesse reino hoje? A Bíblia fala que você obtém redenção. E o que é redenção? Pagamento por um resgate. O que isso quer dizer? Quer dizer que você havia sido sequestrado. É mais ou menos essa expressão. É como se você tivesse sido sequestrado e alguém paga o resgate para te obter de volta. Porque entenda, o princípio você sempre foi de Cristo.
Mas porque o homem pecou e porque o pecado entrou no homem, nós fizemos parte desse mundo, e o mundo jaz de quem? Do maligno. Por isso que Jesus vai separar os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem que são os filhos do diabo? Aqueles que são desse mundo, que não receberam a Cristo, que não obtiveram a salvação no reino do seu amor. Mas para aqueles que o Senhor decidiu resgatar, e eu dou glória a Deus que Ele me escolheu resgatar, amém? Para esses, Ele decidiu pagar um pagamento para resgatar você, e isso significa redenção. É o pagamento pelo seu resgate. Mas também, além de você ser redimido, a palavra, além de você ser, resgatado, você também foi redimido. Isso agora fala sobre remissão. Qual que é a definição de remissão? Vamos ler? Livramento da escravidão ou prisão. Remissão ou perdão de pecados. Preste atenção nisso que o dicionário Strong fala. Permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Isso é remissão de penalidade. Além de Cristo resgatar você do cativeiro, porque a Bíblia fala que nós fomos resgatados do cativeiro, além dele te resgatar do cativeiro, agora ele decidiu esquecer todos os seus pecados. Por quê? Porque isso é uma promessa. É uma promessa. Então, olha que interessante, vamos falar mais disso. Amém? Em Hebreus 8:12, fala assim: pois para com suas iniquidades usarei do quê? De misericórdia. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui ele está casando misericórdia com a graça de Deus. Porque o que é misericórdia? Misericórdia é você não receber o que você merecia. O que você merecia pelos seus pecados? O quê? A morte, o inferno. Você merecia o pior dessa terra. Segundo Deuteronômio, aqueles que vão contra a lei de Deus têm uma lista de maldição. Por causa do seu pecado, você merecia a maldição hereditária, você merecia as doenças dessa terra, você merecia um casamento ruim, você merecia uma vida financeira ruim. É isso que nós merecíamos. Por causa do quê? Por causa do pecado. Mas Ele nos redimiu do pecado. Redimiu. Então a sua misericórdia é não dar aquilo que você merecia. O castigo que você merecia, o Senhor não dá. Mas a graça é Ele dar o que você não merece. É diferente. Então, Ele não deu o que você merecia. Amém? Mas agora a graça, Ele dá o que você não merece. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que alguém bate no seu carro atrás. Você parou no farol, vem alguém, seu carro novinho, lustrado, vem alguém, uma cacetada atrás do seu carro. Como é que você fica? Você perde, você já sai do carro, você mostra o carro assim, né? Mas vamos supor que nesse dia você está muito bonzinho, está com um coração muito bom, perdoador. E você fala assim para o rapaz: quer saber? Vai lá, pode levar seu carro, eu vou embora também, não vou chamar a polícia, não vou fazer BO, pode ir. Ele merecia o quê? Quem bate atrás está errado, certo? Ele merecia que você fizesse o BO, era esse o merecimento dele. Ele merecia ser penalizado. Mas por causa da sua misericórdia naquele dia, você não deu o que ele merecia. Vocês estão entendendo? Mas o que é agir com graça nessa situação? Agir com graça é você olhar para o carro dele e falar: cara, eu não vou fazer BO, pode ir para sua casa, mas vamos fazer o seguinte: passa para mim a sua conta que eu vou pagar o seu conserto também, do seu carro. E amanhã você vai lá em casa que nós vamos tomar um café e eu vou fazer um jantar também para a sua família. Isso é graça. Vocês estão entendendo? É você dar a mais do que a pessoa não merecia. E a pessoa, numa situação dessa, ela fala: nossa, muito obrigado. O que a pessoa vai fazer numa situação dessa? Ela só vai agradecer. É o que nós fazemos para Cristo. Quanto mais graça você enxerga que Ele te dá na sua vida, mais você vai ser grato a Ele.
Você entende? Então a gratidão a Deus não fala a respeito de se esforçar para ser agradecido. Mas a gratidão a Deus fala de você olhar o tamanho da graça dele. Aí sim você vai ter um coração agradecido. Posso ouvir um amém? Amém? A graça, ela é dom de quem? A Bíblia fala que a graça é dom de Deus. Por que é dom de Deus? O que é dom? Vamos lá, o que é dom? O dom é uma coisa que você não se esforça para fazer. A Edilene não se esforça para fazer uma boa comida. Ela já sabe fazer. Se põe eu e a Edilene para fazer uma comida, talvez para mim ficar boa, eu vou ter que me matar, olhar no YouTube. Mas ela vai colocando ali, conversa. Já viu gente que faz comida boa? Conversa. No médio, eu meço o tempero, a pessoa pega o tempero, faz assim, dá tudo certo, né? É dom. Tem gente que tem dons na sua vida, dons artísticos. Tem gente que tem dom de ganhar dinheiro, acredite. Tem gente que tem dom. Queria ter mais esse dom. Mas cada um tem um dom. Qual que é o dom de Deus? É a graça. É dar o que você não merece. É isso que alegra o coração dele. Esse é o prazer de Deus, dar coisas que você não merece. Então esse é o dom de Deus, mas deixa eu dizer uma coisa, não é o nosso dom. Não é. Por isso que nós temos que nos empenhar a praticar esse dom. Começando na nossa casa. Começando da nossa comunidade. Ser uma pessoa generosa, isso demonstra graça. Porque nós temos facilidade de dar só para quem merece, não é? Quando eu vejo um cara na rua, no farol, fazendo uns malabares com fogo, eu falo, nossa, esse aqui merece. Quando vem um menininho, passa um paninho sujo no meu vidro, eu falo, não, só aqui, ó, se tiver. Aí você fala, não vou dar nada para esse cara, não. É só um exemplo. Mas nós estamos acostumados ao quê? A presentear. Presentei o filho se ele for bonzinho. Mas no dia que ele não for bonzinho, você castiga, né? Não que você não tenha que corrigir. Mas eu estou dizendo, o nosso mundo é assim. É necessário. Às vezes você agir assim com a criança. Por quê? Porque é assim que ela aprende. Mas eu quero ensinar vocês também a serem graciosos em outras situações. Então, aqui o texto fala sobre a misericórdia. Sobre as suas iniquidades, ele vai usar do quê? Misericórdia. Repita comigo, misericórdia. Por que ele vai usar de misericórdia? Porque sobre as iniquidades, que dos significados de iniquidade é pecados que você não sente mais temor. Isso é um dos significados de iniquidade, tá? Pecados que você não sente mais temor. Sobre essas iniquidades que a tradução aponta para pecados, ele vai usar de misericórdia. Ele não vai te castigar. É mais ou menos o seguinte, numa correção, às vezes o pai fala para o filho, ó, você fez isso, mas se você fizer mais uma vez, você vai ser castigado. Até aqui eu te perdoei. Você já viu o crente que vive assim? Ele acredita que o perdão de Deus só foi antes dele converter. Mas depois que ele converte, se ele errar, o Senhor vai castigar ele ainda. Você já viu o crente que vive assim? Até o dia da minha conversão, o Senhor perdoou todos os meus pecados passados. Tá, mas e o pecado de amanhã? Não, aí eu tenho que ter um conserto com Deus para Ele me perdoar. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, você não tinha nem nascido. Mas Ele já tinha perdoado todos os seus pecados. E esses pecados já eram futuros. O pecado que você vai cometer amanhã, ele vai te fazer mal, sabia? Ele vai te fazer mal. Ele pode te fazer ficar insensível às coisas de Deus. E tudo isso, quando nós não andamos no Espírito, nos leva a fazer escolhas erradas na vida. Nos leva a caminhos ruins. Então o pecado é sempre a pior escolha da nossa vida. Mas o que é pecado? É tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser muitas coisas, irmãos. Às vezes nós colocamos pecado só como coisas muito sérias, muito escandalosas. Mas às vezes só o fato de você não agradecer, de ter levantado da cama, isso pode ser desagradável ao coração de Deus. Você entende? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Irmãos, João, depois nós vamos ler, né? Deixa eu chegar lá, eu vou voltar nesse assunto, tá? Mas vamos terminar esse versículo aqui.
Então Deus, ele não deu o que você merecia. Mas a palavra fala que a graça dele aqui é o quê? Que ele também agora não vai se lembrar mais dos seus pecados. E isso quem está dizendo não sou eu. É a palavra baseada no livro de Jeremias. Esse versículo está em Jeremias. Por quê? Porque é uma promessa da Bíblia. Jeremias, que era um profeta, segundo a palavra de Deus, lançou uma promessa para o povo, que haveria um dia que as suas iniquidades ele usaria de misericórdia, de que os seus pecados ele não se lembraria mais. Por quê? Porque o que nós lemos aqui é que a pessoa permite que sejam apagados da sua memória como se nunca tivesse acontecido. Então Deus decide esquecer do seu pecado para que ele possa ter relacionamento com você. Porque senão não tem como ter relacionamento com Deus. Porque o que eu quero resumir? Você peca toda hora. Você acha que tem dia mesmo que você está sem erro? Não tem, irmãos. Nós não somos mais pecadores. Porque pecadores não fala a respeito de pecar. Vou explicar isso para você entender. Uma criança recém-nascida, está lá com 1 semana. Ela peca, se nós formos pensar assim? Ela tem consciência de pecar, de fazer coisa? Não tem. Mas segundo a palavra, lá em Gênesis, fala que o homem, desde a sua infância, desde o seu nascimento, já é inclinado para o mal. Então o homem, desde o seu nascimento, já é pecador. Ou você acha que chega um momento na vida da criança que, quando ela faz o primeiro pecado, não, agora ela é pecadora. Não, a natureza pecaminosa já está no coração dela. Por isso que tem que instruir a criança no qual caminho ela deve andar. Você entende? Para que chegue um momento que ela tenha consciência de si mesma e aceite a Jesus. Por isso que eu acredito que a criança, quando tiver consciência de quem é Cristo, já tem que entregar o coração. O pai tem que fazer oração com a criança. Tem igreja que fala, não é, com 12 anos, quando batizar. Não, não é. O filho aprendeu a falar, se explica sobre o que é Jesus. Por isso que, irmãos, é muito importante o pai instruir a criança, enquanto ela também não entende. Para que ela vá acostumando com a pessoa de Cristo. Para que ela vá entendendo, porque aos poucos ela vai começar a entender que existe alguém que chama Jesus. E depois ela vai entender que esse Jesus morreu pelos seus erros. Porque, acredite, ela vai aprender rápido o que é errado. Ela vai aprender. Então, ela precisa entender quem é Jesus. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Mas olha, a partir do momento que ela nasce, a natureza pecaminosa já está no coração dela. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Vocês entendem? Então me diz uma coisa, ela precisou pecar para ser pecadora? Precisou? Não. Ela não cometeu nenhum pecado, mas foi pecadora. Você entende? Assim como santo, pessoa que é santa, também não fala a respeito de pecar ou não. Você pode ser santo, porque isso fala a respeito da sua natureza. Você entende? É profundo isso que eu estou falando. Então, santo, uma pessoa santa, não é uma pessoa que não tem pecados, que não comete pecados. Uma pessoa santa é uma pessoa que foi separada do mundo e trazido para o reino do Senhor. Perante a palavra você pode falar, eu sou santo. Porque se Deus não escolhesse esquecer dos seus pecados, preste atenção, você não ia ter relacionamento com Ele. Porque pecador não entra no céu. Não entra. Quem que entra no céu? É santo. Ou você é santo ou você é pecador. Não dá para ser os dois. Ou você é puro ou você é impuro. Não dá para ser os dois. Porque Cristo fala, de uma fonte não brota água doce e água amarga. Não dá. Mas isso é pelo quê? Pela fé. Ou você crê que você é santo, ou você vai passar a vida inteira tendo uma crise existencial. Que se eu sou pecador, se eu sou aceito por Deus. Irmãos, eu decidi isso na minha vida. Eu decidi crer na palavra. Eu sou santo. Eu sou puro. A palavra diz, eu fui purificado. Então eu sou puro. A palavra fala como Ele é. Porque Ele é santo. Eu sou justo. A palavra fala que por meio de um, muitos se tornaram justos.
Então, é por causa dessas promessas que o Senhor falou: eu não vou me lembrar mais dos seus pecados. 1 João 1,8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade, o quê? Não está em nós. Vamos entender isso? Por que João diz isso? Porque, irmãos, para você receber a promessa do perdão de Deus, você tem que entender: eu peco. Eu peco. Uma das piores coisas é quando o crente, ele começa a se esquecer que ele peca. Por quê? Porque só tem remissão do pecado para quem peca. Se você fosse santo e não pecasse, você não precisava de Jesus. Sabe por que Jesus veio para essa terra morrer por você? É porque você peca. É porque você era um pecador. Mas agora que você é santo e separado, isso não quer dizer que você não vai cometer mais erros, que você não vai pecar mais. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por isso João fala: se nós falarmos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Por quê? Porque é uma mentira. Irmãos, às vezes nós chegamos na congregação, na igreja, achando que nós estamos sem nenhum pecado. E aí nós adoramos como? Adoramos melhor. Ai, essa semana foi tão boa, eu li a Bíblia, eu orei, eu jejuei, aí estou limpo para adorar. Você está limpo porque Cristo te purificou. Não é porque você fez uma boa conduta. Sabe por que você tem acesso para adorar a Deus? Não é porque você teve uma boa semana de leitura da palavra. Você tem acesso para adorar a Deus foi porque Cristo morreu por você. E Ele abriu o Santo dos Santos. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Orar, jejuar, ler a Bíblia. Irmãos, é da nossa natureza santa. Tem que ser prazeroso para nós. Tem que ser uma coisa que nós vivemos isso. Não tem que ser algo forçado, mas tem que ser algo vivido. Por quê? Porque, irmãos, Ele nos purificou. Mas se nós acharmos que nós vamos chegar um dia que nós não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Estamos enganados. E a verdade não está em nós. Não está em nós. Mas a palavra em João 1,9 fala: mas se nós confessarmos os nossos pecados, e quando fala de pecados na Bíblia, fala de atos pecaminosos mesmo. E aqui o confessar, ele pode ser tanto você falar, como assumir que você tem um pecado. Porque se você pegar na Strong, esse confessar, ele também lá vai escrever não negar. Uma das traduções pode ser: se nós não negarmos o nosso pecado. E o que isso que está falando? Preste atenção. O que eu quero mostrar para você? Eu não quero trazer peso. Eu quero trazer realidade para você. Não negue que você peca. Eu peco mesmo, eu erro. Eu falho às vezes com a minha esposa. Eu falho com a minha filha. Eu falho com meus irmãos. Eu falho com Deus. Eu sou pastor, mas eu peco, irmãos. E se você vivesse um dia comigo, você ia ver o tanto que eu peco. Se você começasse a perceber com os olhos julgadores da religião, você ia ver o que eu peco. Quem está isento de pecar aqui? Quando eu tenho essa consciência que a todo momento eu peco, que eu sempre às vezes não estou no crivo de Deus, cumprindo todas as exigências, eu não consigo. Quando eu entendo isso, só tem uma saída para mim: eu preciso de um Salvador. Porque não dá para mim me achegar a Ele com as minhas forças. Não dá para mim me achegar a Ele sem o pecado com as minhas forças. Eu precisei dEle, para que Ele me purificasse, para que Deus pudesse me aceitar. Porque hoje quando Deus olha para mim, Ele não olha mais o Vinícius, pecador, mas Ele olha o seu Filho, Cristo, que habita em mim. Então nós precisamos o quê? Confessar os nossos pecados. E aí a palavra fala que Ele é o quê, irmãos? Ele é fiel e justo. E aqui, fiel, preste atenção, o que significa a palavra fiel? Não vou muito na etimologia a fundo do fiel. Mas fiel, basicamente, é o que não falha. Mas por que Deus é fiel? Ao que você é fiel, geralmente?
Você é fiel a uma promessa. Quando você casa, a fidelidade é sobre aquilo que você prometeu no altar. Pessoas fiéis, eles prometem e cumprem. Isso é fidelidade. Uma amizade fiel de fidelidade é o quê? Uma amizade que você cumpre o papel de ser amigo daquela pessoa e proteger ela. Quando a Bíblia fala que Deus é fiel, ela une com que Deus é justo. Por quê, irmãos? Porque Deus é fiel a uma promessa. Quando nós falamos, eu tenho pecado, nesse mesmo momento, a fidelidade da promessa, ela vem sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para quê? Para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra não fala que se você confessar, Ele vai perdoar. A palavra não está falando isso. Porque às vezes nós achamos que eu só vou ser perdoado se eu confessar. Não, não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está falando que se você confessar, Ele é fiel. Por que Ele é fiel? Porque Ele já prometeu lá atrás. Lá em Jeremias Ele já falou, preste atenção. Irmãos, o Senhor falou lá em Jeremias, dos seus pecados eu não vou me lembrar mais. Ele prometeu. Só que aquela promessa lá em Jeremias precisava se cumprir em cima de uma pessoa. E ela foi cumprida dentro da obra de Cristo. Quando Cristo morre e ressuscita, a nova aliança é inaugurada. E agora na nova aliança, o Senhor não se relaciona mais através dos seus pecados. Porque se Ele fosse se relacionar com você através dos seus pecados, deixa eu dizer uma coisa, Ele ia te matar. Mas essa não é. Agora, o perdão é questão de fidelidade à promessa dEle. E aí, ali em Hebreus 10, 23, fala assim, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Irmãos, tudo isso que estamos falando fala a respeito de esperança que nós falamos. E aí fala, porque Deus é fiel para o quê? Para cumprir a sua promessa. O que Deus é fiel? Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Mas tudo isso depende do quê? Se você crê ou não. Se você crê que Deus não perdoou os seus pecados e não esqueceu, você vai ter um tipo de vida. Você vai ter um tipo de relacionamento com Deus. Que tipo de relacionamento com Deus? Você sempre vai achar que você está devendo para Deus. Porque você não vai conseguir chegar a Ele sem pecado. E aí você vai ter que, se você acha que você precisa confessar para ser perdoado, então você vai ter que confessar todos os pecados. E você vai ter que lembrar de cada pecado do seu dia. Desde quando você não agradeceu para levantar, desde quando você reclamou da comida, reclamou do seu trabalho, reclamou do seu chefe, chegou atrasado no trabalho, que é um descumprimento com o seu trabalho. Eu posso começar a citar um monte de pecado que você faz num dia. Vai ser mais de 100 pecados. No final do dia, antes de dormir, lembre do 100 e peça perdão pelo 100. Senão você não vai ser perdoado. Senão você vai para o inferno. É assim que é a obra de Deus na nova aliança? Não, irmãos. Ele já perdoou os seus pecados. Mas para que eu confesso então? Nós confessamos por causa da humildade. Eu confesso para eu entender ainda mais forte a obra que Cristo fez. Então eu estou aqui para confessar diante de vocês. Eu peco. Mas é porque eu confesso que eu peco, que eu preciso de Cristo. E é isso que faz a obra de Cristo ser grandiosa na minha vida. Amém? Amém. Não sou super-homem. Sou pastor, sim, mas não sou super-homem. Talvez eu possa pecar mais que muita gente aqui. Não sei. Não dá. Se a gente pôr na balança, não sei se existe isso, né? Mas preste atenção. Não é por posição que eu sou santo. Eu não sou santo porque eu sou pastor. Eu não sou santo porque eu cresci na igreja. Eu sou santo porque Ele me resgatou. Por que você é santo? Por causa da obra de Cristo. Isso nos coloca todos no mesmo patamar. E todos nós vamos para o mesmo lugar. E todos nós obtivemos a salvação. Amém? Então, Colossenses continua. Esta é a imagem do Deus. Este é a imagem do Deus o quê? Invisível. O primogênito de toda a criação.
Aqui o Paulo, ele fala que o Senhor Jesus Cristo é a imagem do Deus que não se vê, do Deus que não se enxerga. Irmãos, hoje em dia, as pessoas tentam buscar a Deus, e a moda eu ouço isso direto, quando eu faço as corridas na Uber, eu ouço isso conversando com os passageiros, entrando em assuntos, eu ouço do tipo assim, não importa a religião, todos nós servimos ao mesmo Deus. Mas eu não vou ficar discutindo com a pessoa. Eu não quero tomar uma estrela no Uber. As pessoas, eles querem buscar a Deus, mas Deus se torna invisível para eles. Sabe por quê? Não tem como você se relacionar com Deus com base na sua obra. Não tem. A palavra fala que quando Deus se revela no Monte Sinai, eles morrem de medo. Eles tremem. Porque Deus, irmãos, você tem ideia? É que assim, eu não sei se os irmãos gostam de astronomia, não é astrologia, não é signos. Mas se você estudar um pouquinho, só um pouquinho do tamanho do planeta, e se você tem a fé que Deus criou tudo isso, irmãos, é assustador, cara, é assustador. Vocês não têm ideia da imensidão do que Deus criou. Quando você olha para um Deus desse tamanho, e se Deus se revelasse do tamanho que Ele é, eu não consigo nem imaginar o que iria acontecer. Porque acredite, nem para Moisés Deus se revelou do jeito que ele era. Nem para o povo. Imagina Deus se revelar, ele mata o povo. Mas só de Deus se revelar daquela forma, a palavra fala que eles tremeram. Por quê? Porque a natureza humana, ela não consegue mais se relacionar com a natureza de um Deus onipotente, de um Deus poderoso como esse. Deus se torna invisível. E as pessoas estão achando que estão servindo a Deus. Tem muita gente no mundo que acha que está fazendo as coisas para Deus. Não, eu sirvo o mesmo Deus que você. Eu faço bem, eu estou servindo a Deus, mas deixa eu dizer uma coisa. A palavra fala que não tem como você vir ao Pai, senão pelo Filho. Irmãos, Jesus veio para que aquele Deus que era impossível de se relacionar, agora fosse possível. Porque existe um homem assentado do lado de Deus, como eu e você, com um corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? É um corpo que você pode tocar, mas é um corpo que não é preso nesse mundo. A palavra lá, quando os discípulos falam que Jesus apareceu no meio da sala lá com eles. Jesus! Tomé até duvidou, né? Jesus não bate na porta com o corpo glorificado, ele aparece. Ele some, ele aparece. A palavra fala que os discípulos no caminho de Emaús chegaram lá na casa, ele partiu o pão. Cadê Jesus? Sumiu. Mas Tomé tocou nele. Os discípulos tocaram nele. Então dá para tocar. A palavra fala que ele fez peixe e pão na praia. Então é um corpo que come também. A palavra fala que nós vamos ceiar com ele naquele dia. E todos com o corpo glorificado. Então, o que eu quero dizer? O corpo de Jesus é um homem que pode ser tocado. E ele escolheu deixar as marcas para que nós pudéssemos lembrar. Mas este Jesus é a imagem desse Deus invisível, que nós não conseguimos ver. Agora eu quero falar o que para vocês? Se ele é a imagem, a palavra está falando, olhe para ele. Você quer ver Deus na sua vida? Olhe para o Filho. Olhe para a imagem de Deus. Aí você vai conseguir entender Deus na sua vida. Porque às vezes tem gente que quer buscar só Deus. Entenda, Deus é Cristo, Cristo é o Espírito Santo. Não estou fazendo essa divisão. Mas estou querendo dizer o seguinte. Às vezes você se apega tanto assim, do tipo, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Onipotente. Ele é mesmo. Mas você quer ter relacionamento íntimo com Deus? É só através da pessoa de Cristo. É através disso. Porque Ele é o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação não está falando que Ele foi criado. Que muitas pessoas pegam esse texto, algumas seitas, e falam assim, tá vendo? O Senhor Jesus é o primogênito, então Ele também foi criado, mas Ele foi o primeiro a ser criado. Não, a palavra diz que Ele sempre existiu. Isso é importante você entender, para você não se confundir na Bíblia, tá? A Bíblia vai explicar a Bíblia. Pois nele foram criadas o quê? Todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Então Jesus não foi criado com todas as coisas, mas ele foi a base para todas as coisas serem criadas.
nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Isso fala a respeito do reino espiritual. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Olha o que fala aqui. Ele é antes de todas as coisas. Aqui a Bíblia já mostra. Antes de tudo ser criado, ele já era. E nele tudo subsiste. O que é subsistir? O mundo, é o universo em harmonia. Volto a falar, se você estudar um pouquinho do universo, você vai ver que tudo está em equilíbrio. E segundo a palavra, o que equilibra o universo inteiro é Cristo. É a pessoa de Cristo, você sabia disso? É muito poderoso. Por isso, se sua vida está desequilibrada, ela está precisando de Cristo. Você só precisa de Cristo. Você só precisa ouvir a palavra de Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? E quando você pega a sua ceia, vai se lembrando de tudo isso que nós estamos falando. Colossenses continua falando assim no capítulo 18. Jesus é a cabeça de quem? Não, Jesus é a cabeça do corpo, da igreja. Irmãos, me diz uma coisa. Se Jesus é o cabeça da igreja e ele é a cabeça do corpo, existe corpo sem cabeça? Existe? Existe cabeça sem corpo? Não. Então Jesus e a igreja são o quê? Um. Eu vejo muita gente falando, eu sirvo a Deus, mas não vou para a igreja. Porque na cabeça dele, igreja é um lugar que ele vai todo domingo. Eu posso servir Deus na minha casa, eu não preciso ir para a igreja. Essa semana eu vi uma postagem lá de uma artista, né, que ela fala que ela se desviou, mas se desviou da religião, se desviou, né, do julgamento, né, das pessoas. E um pastor comentou lá embaixo: você pode abandonar a igreja, mas não pode abandonar Jesus, é só isso. E eu não consigo entender, porque não dá para você abandonar Jesus e ficar na igreja. Não dá para você abandonar a igreja e ficar com Jesus, eles são uma coisa só. Porque a partir do momento que você crê em Cristo e Ele mora dentro de você, você já é a igreja. Você entende isso? Então, irmão, nós somos essa igreja. E ali fala que Cristo é o quê? É o cabeça, Ele comanda a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar nos mortos da nova aliança, para em todas as coisas Ele ser o quê? O primeiro. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude em Cristo, e que havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, escute isso, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por causa do sangue da cruz, que nós estamos relembrando hoje através da ceia, o Senhor reconciliou você com Deus. Porque a Bíblia fala que nós éramos estranhos, nós éramos inimigos de Deus, mas eu fui reconciliado. Você sabia que dentro de um casamento existe muita briga, mas a cada reconciliação o casamento vai ficando mais forte? Você entende isso? O Senhor Jesus nos reconciliou e foi tão forte essa reconciliação, que preste atenção, o Senhor Ele não te abandona mais. Não tem mais abandono para você. Eu sei que às vezes nós falamos, você quer se reconciliar com Jesus, né? Irmãos, preste atenção. Se você creu em Cristo de uma vez por todas e você tem fé nele, Ele não te abandona. Ele nunca mais vai te abandonar. E eu quero terminar com os 3 últimos versículos. E a vós, outros, também que outra hora era o quê? Estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Olha o que fala na NVT. Isso inclui vocês, o mesmo versículo, que antes estavam o quê? Longe de Deus. Antes você estava o quê? Longe. Você estava longe. Se você estava longe antes, agora você está o quê? Perto. Quantos creem que estão perto?
A Bíblia nunca vai falar que você vai ficar longe de Deus, mas ela fala que você estava longe de Deus. É diferente. Porque você precisa crer nessa promessa que nós estamos falando hoje. Porque tem dias que nós achamos que nós estamos longe de Deus, mas Ele nos aproximou. Diz assim também no 22: agora, porém, Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, através de morte física, Ele te reconciliou. Por que foi morte física? Porque eu e você somos físicos também. E o nosso pecado está no físico. Então Ele precisava morrer no físico também. E mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele o quê? Tudo que nós falamos no começo da pregação. Agora você é apresentado diante de Deus como santo, inculpável e irrepreensível. É eu que estou falando isso, irmãos? É a palavra. Vamos ler na NVT. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Quantos querem se apresentar assim? Aleluia! E o último diz assim, e aí está o tema da nossa pregação. Tudo isso fala: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Vou repetir: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos terminar lendo o NVT, o último versículo, irmãos. Preste atenção nesse versículo que é chave. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade. Irmãos, quantos creem que foram faladas verdades hoje aqui no céu? Mas isso é difícil de você crer. É difícil de você crer às vezes que o Senhor esqueceu os seus pecados. É difícil você às vezes crer no que nós estamos pregando hoje, que você é santo. É difícil você acreditar que você chega sem culpa diante de Deus. É difícil, mas a palavra, Paulo fala assim: é preciso que vocês continuem a crer nessa verdade. Todos os dias continua crendo. Se o inimigo vem te acusar, preste atenção, você pode falar: eu creio no poder do sangue. Se alguém acusar você de algum erro, você pode falar: eu creio no poder do sangue de Cristo. É preciso que vocês continuem a crer nessa verdade, e nela permaneçam o que, irmãos? Firmes, firmes. Não deixe de desviar. Não deixa ninguém te enganar. Não deixa ninguém te trazer para a lei de volta. Não deixa ninguém falar que o Senhor, Ele se afastou de você, que o Senhor está te penalizando pelos seus pecados. Não deixa. Permanece firme nessa verdade. Não se afastem da esperança que receberam quando vocês ouviram o quê? Boas novas. Quantos creem que isso é novidade? O mundo fala para você que aquilo que você faz é o que se paga. O mundo fala: se você errar, o Senhor vai te castigar. Sempre falou isso. Isso não é novidade. Isso não é boas novas. Boas novas, presta atenção. Boas novas não é uma conta ou uma multa chegar debaixo da sua porta. Não é. Isso não é novidade. Isso sempre chega lá em casa. Sabe o que é novidade? Quando eu for pagar a multa, quando eu for lá na Casas Bahia pagar o meu carnê, a mulher olhar e falar: então, alguém já veio aqui e pagou a sua conta. Como assim? Já pagou. Olha o nome aqui, Jesus Cristo, Ele pagou a sua conta. Você sai de lá como? Radiante. Sabe por quê? Isso ninguém faz. Isso é boas novas. Isso é novidade. Meu intuito hoje aqui é trazer boas novas para o seu coração. Não se afastem dessa esperança que vocês receberam quando? Nessa manhã, quando vocês ouviram as boas novas. Não se afastem disso. E que foram anunciadas em todo o mundo. E que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus por isso? Vamos agradecer ao Senhor pelas boas novas dessa manhã.